Olá, amigos! Estamos de volta, entrando aqui na segunda parte da nossa live. Nessa live, Caminhos para a Felicidade, os caminhos da felicidade. E está sendo enriquecedor estar aqui com vocês, está sendo muito legal ver essa participação de todos, essas perguntas maravilhosas de reflexão. Muito bom. E aqui retomando a segunda parte da nossa live, os caminhos para a felicidade, os caminhos da felicidade. E aí nós falamos até aqui um pouco a respeito desses caminhos que nos conduzem, desses níveis de felicidade, né? E falamos também a respeito das dores da existência, das dores da alma. As dores da existência, as dores da alma. E quando nós percebemos o sentido, propósito e significado dessas dores, nós também encontramos os caminhos para a felicidade, os níveis de felicidade que podem acontecer dentro da nossa vida e a nossa capacidade de nos desfazer, de nos despir, de nos despojar dessas dores da existência, dessas cargas que nós carregamos, como nós vimos dentro da metáfora apresentada, a carga que eu carrego. Essa capacidade de nos libertar dessas dores, dessas cargas, nos fazem encontrar essas possibilidades, esses caminhos para a felicidade. E a Viviane fez uma pergunta, eu quero ver se a Viviane já está novamente na live. Vamos dar uma olhadinha, ver se a Viviane está na live já, para que eu possa. A Viviane ainda não entrou na live, então eu vou para uma outra pergunta, esperando que ela entre na live para que ela possa acompanhar a resposta da pergunta que ela fez. Assim que a Viviane entrar, eu retomo a pergunta dela, o que é realmente sofrer com alegria. A Thalita Moreira está me perguntando aqui, o que representam as pessoas que encontram o viajante e o questionam a respeito das cargas na metáfora? Qual a importância do outro no processo de autoconhecimento e descobrimento das cargas? Excelente pergunta também, Thalita. Excelente participação. Muito obrigado por trazer essa reflexão a respeito também da metáfora. O que significam as pessoas? Vamos pensar na trajetória, no caminhar da nossa própria existência, que essa metáfora fala a respeito disso. Quantas pessoas que nós conhecemos que nos apontam as cargas que nós carregamos? Se a gente retomar o raciocínio da resposta anterior, onde eu estava dizendo que aquilo que nos toca, aquilo que nos mobiliza, que vem de fora, é sinal que existe uma ressonância dentro de nós. Cada pessoa que me causa desconforto, ela anuncia para mim aquela carga que eu carrego. Uma pessoa que me irrita, por exemplo, ela anuncia para mim aquele conteúdo que ela apresentou e que me causou irritação. Aquele conteúdo que ela trouxe que me causou irritação, ele existe dentro de mim. Ou seja, ela me encontrou na trajetória e me disse, cansado viajante, por que carregas essa carga? Uma pessoa, por exemplo, que traz um conteúdo que me magoa. E eu, além de ser magoado naquele acontecimento, eu continuo nutrindo e carregando aquela mágoa ao longo de muitos anos, muitas vezes. Tem pessoas que carregam mágoas durante uma vida toda. E tem pessoas que se identificam tanto com a mágoa que aquela mágoa vira uma mágoa de estimação. Ela cuida daquela mágoa. Ela olha para aquela mágoa e ela não quer se desapegar daquela mágoa, porque aquela dor parece que dá sentido para a existência dela. Não gostar de determinada pessoa parece que alimenta. Na verdade, o não gostar, o nutrir aquela mágoa é um esquema de proteção para que a pessoa não entre em contato com a carga, com o conteúdo emocional anunciado por aquela pessoa que a encontrou durante o caminho. Uma pessoa que foi agressiva conosco e nos provocou uma mobilização emocional.
ela é também um transeunte, uma pessoa que nos encontrou no caminho e nos apontou uma carga de agressividade que existe dentro de nós. Mas às vezes nós não reconhecemos essa carga. E aí então nós atribuímos culpa ao outro e deixamos de falar com aquela pessoa e anulamos a existência daquela pessoa em nossa vida. Se é um amigo que num determinado momento ele me tratou com agressividade, então ele deixa de ser meu amigo. Eu excluo ele do meu convívio social, eu não olho mais para ele, eu não quero mais falar com ele porque ele me agrediu. Com o despertar da consciência, eu percebo que aquela agressão que ele fez para mim me mobilizou de uma tal maneira que isso só pode ter sido em virtude desse ímã que a Regina colocou, em virtude desse conteúdo de agressividade que existe dentro de mim, que existe no meu inconsciente e que eu ainda não me dei conta. Portanto, essa pessoa que me agrediu, essa pessoa que foi rude, essa pessoa que trouxe aquele conteúdo desagradável para mim, ela anunciou para mim, ela me perguntou, cansado viajante, por que carregas esse fardo tão pesado? Por que carregas essa dor, essa mágoa, esse ressentimento? Por que carregas essa agressividade dentro de você? E aí eu tenho duas possibilidades. Ou atribuir culpa a essa pessoa e dizer que a agressividade não é minha e sim dela. E cortar meus laços afetivos com ela. Ou então eu tenho a possibilidade de olhar para mim e verificar o que exatamente me mobilizou e perceber que, na verdade, ela me auxiliou a identificar uma dor que existia dentro de mim e que eu desconhecia. E quando eu percebo isso, incrivelmente, ao invés de me distanciar, eu me aproximo. E o sentimento que poderia ser uma mágoa, uma agressividade com aquela pessoa, um afastamento, na verdade, ele aumenta o sentido da amizade. Ele aumenta a capacidade de amar. Porque eu entendi naquela agressividade que a pessoa manifestou para mim sentido, propósito e significado. Ou seja, o sofrimento que ela me proporcionou, a dor que ela me serviu, teve um objetivo, teve um sentido. Eu realizei o propósito e eu entendi o significado daquilo durante a minha caminhada. Então, o que as pessoas representam, as pessoas que encontram o viajante representam todas as pessoas que ao longo da nossa vida nos fazem identificar as dores da nossa própria alma. E às vezes elas nos fazem identificar nos causando dores. E quando nós olhamos dessa forma, nós desenvolvemos um pensamento sistêmico, um pensamento que nos fala que toda a humanidade, todas as pessoas estão conectadas em um determinado nível. Portanto, aquilo que ela me trouxe era exatamente o que eu precisava para investir no meu autoconhecimento. E vamos lá para uma próxima pergunta. A Renata está dizendo aqui, essa live está formidável, vou levá-la para toda a vida. Gratidão, muito grata a você, Renata, pela participação. Tem uma pessoa me perguntando aqui, deixa eu ver, Poesia da Floresta. Esse acho que é o Tiago. De que forma a autoaceitação pode influenciar no propósito? A autoaceitação, ela, como eu disse, ela é o princípio de um despertar da consciência. Quando eu aceito a minha história, isso equivale a dizer que eu encontrei sentido, propósito e significado. Então a autoaceitação, ela é o próprio encontro com o sentido, o propósito e o significado da nossa existência, da nossa vida. Quando nós falamos autoaceitação, ela parece uma coisa um pouco vaga. Então eu acho sempre importante a gente conseguir tangibilizar, a gente conseguir concretizar uma ideia para que a gente possa perceber a amplitude daquele pensamento. A autoaceitação é ir ao encontro das suas raízes. Quando eu olho para a minha origem,
quem é que eu vejo? Como é que eu percebo a minha origem? Eu estou em paz com a minha origem? Ou eu acredito que a história poderia ter sido outra? A história poderia ter sido escrita de uma outra forma. Quando eu tenho esse pensamento de que poderia ter sido diferente, é sinal que a autoaceitação ainda não aconteceu. E aí eu não estou falando de processos mentais, eu estou falando de processos emocionais. A aderência do coração ao tema. Quando eu olho para a minha origem, eu sinto amor. Mesmo existindo dores, mesmo existindo traumas, mesmo existindo sofrimento. E aí a gente entra nessa resposta à pergunta da Viviane. Como nós podemos, que já entrou na nossa live, estou aqui, ela disse, como nós podemos sofrer com alegria? O sofrimento com alegria é o sofrimento que mostra o sentido, o propósito e o significado daquela dor. Então, quando nós despertamos a nossa consciência, quando a nossa consciência se desperta para olhar a nossa origem com amor, é sinal de que aquele sofrimento nos trará alegria. Porque aquele sofrimento foi o início, foi aquele sofrimento que nos despertou. É muito próximo dessa comparação que eu trouxe anteriormente de uma pessoa que nos causa uma dor. Essa pessoa que nos causa uma dor, ela está nos apontando a carga que nós carregamos. Como eu ilustrei, para quem não estava na live naquele momento, a pessoa que nos traz uma agressividade no seu relacionamento conosco, e aquela agressividade, ela nos toca de uma maneira muito evidente, ela mobiliza demasiadamente a nossa energia psíquica, a nossa energia interna, significa que aquela agressividade encontrou ressonância dentro de nós. Portanto, aquela agressividade, em algum nível, existe dentro de nós. O que me incomoda não é exatamente a agressividade da pessoa, é também, mas é olhar e perceber inconscientemente que aquela agressividade existe dentro de mim. Ou seja, a pessoa que vem do mundo externo e toca o nosso mundo interno é um dos transeuntes, é uma das pessoas que encontram o viajante e lhe perguntam, cansado viajante, por que carregas essa carga tão pesada? Então vamos lá. Quem tinha feito uma pergunta, aqui tinha acontecido uma pergunta, me avisaram aqui, os universitários me falaram a respeito de uma pergunta do Jonas. E aí tem alguém me falando aqui, repetindo a pergunta dele, o Samuel está repetindo a pergunta dele, dizendo, é a pergunta do Jonas. Na parábola, foi fundamental ao viajante ouvir as pessoas que encontrou no caminho para tomar a consciência de suas cargas. Como podemos diminuir a resistência em ouvir o nosso próximo? Meu Deus, essa live está muito profunda, vocês estão sendo maravilhosos. Tá muito legal participar com vocês aqui dessa live. Uma pergunta maravilhosa essa do Jonas, né? Como é que nós podemos trabalhar essa resistência que nós temos à percepção dos outros? Por isso que eu trouxe essa metáfora, porque essa metáfora fala essencialmente disso. Porque nós resistimos à mudança. O ser humano, ele é um ser naturalmente resistente à mudança. E por isso, e isso explica a necessidade da nossa vida sistêmica. Porque nós precisamos do outro ser humano para encontrarmos o caminho do desenvolvimento. Nós precisamos do outro ser humano para nos realizarmos na plenitude. Isso não significa que nós precisamos só de amor, que nós precisamos só de compreensão. Nós precisamos de experiência de toda sorte, de toda a natureza. Nós precisamos de experiências que não são boas, mas precisamos de experiências boas também. Nós precisamos de experiências edificantes,
mas também nós precisamos de experiências desafiadoras. Essa compreensão diante da vida, um olhar sistêmico diante da existência, é que nos dá a possibilidade de gerar uma abertura interna que acolha o olhar daquele que te encontra ao longo da caminhada, que acolha o olhar daquele que te aponta a carga que você carrega. Nós somos grandes auxiliares uns dos outros, mesmo aqueles que nos incomodam. Aliás, eu poderia dizer, e posso dizer, que aqueles que nos incomodam, aqueles que nos causam desconforto, são os nossos maiores auxiliares. Portanto, às vezes é difícil a gente conviver num ambiente profissional, familiar, pessoal, de amizade, com aquela pessoa que escancara a verdade para nós. Aquela pessoa que diz tudo abertamente e nós temos uma tendência de dizer que aquela pessoa é inconveniente. Na verdade, talvez ela seja o nosso melhor amigo. Aquele que não põe máscara, aquele que não dissimula, aquele que diz a sua verdade claramente. Mas é aquele também que busca uma forma de não ser agressivo ao dizer a sua verdade, mas que é transparente na sua interação conosco. Nós temos uma propensão a afastar de nós as pessoas que são diretas, as pessoas que interagem transparentemente conosco. Porque nós queremos alguém que fale somente das nossas virtudes, daquilo que nós temos de qualidades excelentes. Mas, como eu disse, nós precisamos de experiências edificantes, mas também nós precisamos de experiências desafiadoras. Portanto, aquele que nos desafia com conteúdos que falam a respeito do nosso interior, quando nós desenvolvemos esse olhar sistêmico, nós conseguimos acolher com maior espaço, com maior amor, essas pessoas que trazem desafios para nós. E isso é uma realidade na vida de todos. Porque é a realidade da existência humana, é a realidade da interação humana. Se nós conseguirmos desenvolver esse pensamento sistêmico, muitos conflitos gerados através dessa interação, através dessa existência humana, não existiriam mais. Se nós conseguirmos, ao longo da existência, ao longo do desenvolvimento, gerar esse estado de inteligência emocional e sistêmica, nós teremos a capacidade de compreender mais o outro. Capacidade de respeitar mais a opinião do outro, o ponto de vista do outro e aquilo que ele nos traz como acréscimo no nosso próprio autoconhecimento. A Renata está aqui também fazendo uma pergunta. Você falou que o caminho da vida prazerosa está na base da pirâmide. Ok, mas eu pergunto, é possível que a pessoa descubra em si mesma os outros dois caminhos antes desse caminho da base? E aí eu faço um desafio para você, Renata. Você consegue imaginar uma casa sendo construída a partir do telhado? Eu acredito ser impossível, porque toda a casa começa com o alicerce. Portanto, a vida prazerosa, ou seja, aquilo que eu conquisto, aquilo que eu tenho, me dá também um referencial de quem eu sou no mundo, de aonde eu me coloco no mundo. Na verdade, quem eu sou de respeito a mim mesmo, mas aquilo que eu tenho me dá também um referencial de como eu me coloco nesse mundo. Me dá um referencial muitas vezes de autoestima, me dá um referencial muitas vezes de percepção de existência. Não se constrói uma casa do telhado. Toda casa começa do alicerce. Portanto, a base é a base. Para nós existirmos, e aí na live a respeito de espiritualidade, nós falamos da essência primordial que existe em cada ser humano, que eu disse, pode ser reconhecida como sopro divino, como alma, como essência da vida, como espírito. Essa essência é anterior ao corpo. E ela utiliza desse corpo
para poder se manifestar dentro da vida. Porém, a essência não é o corpo. E o corpo está conectado a esse nível da superficialidade. Porém, é através do corpo que nós vivemos as experiências de interação e de autoconhecimento que nos propicia conhecer a vida engajada e que nos propicia conhecer a vida com significado. Portanto, a primeira base, que é o que se chama de superficialidade ou de ambiente, o primeiro nível, ele é realmente a base da existência. Só podemos construir, edificar uma construção iniciando-se pelo alicerce. Portanto, quando nós chegamos a esse mundo, nós também falamos isso na live anterior da espiritualidade, nós nos identificamos com pai e mãe e também nos identificamos com o nosso próprio corpo. O corpo é aquilo que é material. Aquilo que é material também nos dá uma base de identificação. Portanto, ao longo da existência, a tônica é conseguirmos nos desidentificar daquilo que nos identificou. Aquilo em que nós nos espelhamos, nós vamos precisar nos desidentificar, para que a gente possa descobrir novamente a nossa essência. A essência se identifica através do corpo e das relações para poder existir, para poder se formar como pessoa. Mas a partir da fase adulta, ela precisa se desidentificar das projeções, precisa se desidentificar das cargas dos outros, precisa se desidentificar das dores, dos traumas, dos medos, para que ela possa encontrar as suas potencialidades, para que a gente possa encontrar a nossa existência essencial, para que a gente possa encontrar a nossa identidade. Esse processo de desvinculação, de desidentificação, ele é muito importante. Nós nos identificamos com o corpo. Muitas vezes, ao conquistarmos as coisas da vida prazerosa, nós nos identificamos com elas. Nós nos identificamos com o nosso carro, nós nos identificamos com o dinheiro, nós nos identificamos com essa vida prazerosa. E quantas pessoas vivem a perda de um padrão de vida? Vivem a perda de tudo aquilo que tem, vivem a perda da casa, vivem a perda do carro, vivem a perda do emprego. E como nós estamos falando de um processo de identificação, quando nós perdemos alguma coisa que nos referencia, é como se nós estivéssemos vivendo um processo de morte diante daquele acontecimento. Mas todo processo de morte também é um processo de renascimento, desde que a pessoa consiga olhar para o lugar certo. Portanto, diante de uma perda, diante de uma dor, diante da dor da morte, pode-se encontrar a alegria do renascimento. E nós encontramos referências bíblicas com relação a isso. Jesus, ao transcender a dor da crucificação, ao transcender e ao remover aquela pedra do sepulcro, ressuscitou diante dos olhos humanos. Portanto, através da dor do sofrimento, a alegria pode habitar dentro de nós. Todas as referências históricas da humanidade nos falam isso, de pessoas que vivenciaram uma profunda dor e através do olhar preciso, do olhar para o lugar certo, da percepção do sentido daquele sofrimento, encontrou-se uma profunda alegria. Portanto, Renata, voltando à sua resposta, eu digo que a base é o primeiro passo para um alicerce, para uma construção bem edificada. A Sandra está aqui perguntando por que o ser humano é tão complicado. Temos tudo para sermos felizes e ficamos atribuindo culpas e perdendo tempo. Essa é uma pergunta essencial também. Por que o ser humano é tão complicado?
E eu costumo dizer para as pessoas que fazem acompanhamento terapêutico comigo: descomplica, simplifica e não complica. Porque eu costumo dizer, e é desafiador para a pessoa nos primeiros atendimentos, eu costumo dizer para ela, é mais simples do que você imagina. E quem está aqui nessa live, que faz acompanhamento comigo, pode dizer que isso é uma verdade. É mais simples do que a gente imagina. E por que é que o ser humano complica? Porque muitas vezes ele se desconectou da sua própria essência. Tudo aquilo que ele acredita está referenciado somente no mundo. Está referenciado somente no espírito da época. E aí vocês vão se lembrar da live a respeito da live anterior, que falava da espiritualidade, que eu citei o espírito da época e o espírito das profundezas, que foi uma nomenclatura inicial que Jung usou para falar da consciência e do inconsciente. Mas o espírito da época, ele é também um conjunto de crenças e valores que são imputados, que são incutidos em nós desde que nascemos. Tudo é muito complicado. A educação nos molda dentro de uma forma para sermos socialmente todos iguais. O detalhe é que, essencialmente, todos nós só somos semelhantes, não somos iguais. Cada pessoa é um mundo específico. E quando eu igualo todos os mundos, eu obrigo todos a serem da mesma forma. Ou seja, nós vivemos uma sociedade que produz robôs em série. Obrigamos uma criança a ser um exímio aprendiz de matemática, quando, na verdade, o talento essencial dela era para a arte. E obrigamos alguém que nasceu para a arte a ser um advogado de muito êxito, muitas vezes porque a família é uma família de advogados. E às vezes nós cedemos a isso, porque não vemos uma forma de romper com aquela crença sistêmica. Nós cedemos a isso. E nós não realizarmos a essência de quem nós somos torna a vida muito complicada. Então, dentro do processo terapêutico que eu desenvolvo, eu busco simplificar a existência, simplificar a vida, porque, na verdade, é mais simples do que nós imaginamos. Eu vi uma amiga muito querida numa live outro dia, uma psicóloga de grande conhecimento, abordando um tema a respeito do porquê que as famílias estão vivendo tantos conflitos nessa época de quarentena que nós estamos passando. Por que as famílias estão encontrando tantos desafios, tantas coisas que estão provocando conflitos? E ela desenvolveu uma linha de raciocínio que eu achei esplêndida. A família precisa pensar qual é o sentido que existe naquela família. Aquela família vive para quê? Aquela família vive para quem? O sentido da existência. Se tiver sentido a vida em família, tudo fica menos complicado. E consegue-se encontrar caminhos alternativos para novas circunstâncias, para novos cenários, porque existe um sentido, existe um propósito, existe um significado de estarmos juntos naquela família. Quando uma família caminha sem sentido, sem propósito e sem significado, qualquer alteração de rota pode provocar um grande abalo. Portanto, a nossa vida nos pede que nós tenhamos consciência e que saibamos aonde queremos chegar, para que nós possamos fazer as escolhas certas dentro dos cenários que nos apresentam. É como se nós vivêssemos o eterno dilema do gato de Alice. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, descomplicar a vida é perceber que existe uma simplicidade essencial que diz respeito àquilo que nós somos, a nossa identidade verdadeira. E é em busca dessa identidade verdadeira
que o processo do autoconhecimento nos conduz. E conhecer a si mesmo nesse sentido pode descomplicar a nossa percepção do mundo. Vamos lá. A pergunta do Jonas foi respondida. A Renata fez uma pergunta, e o Samuel está contribuindo, relembrando a pergunta dela. O que significa estar em paz? Eu já até havia falado um pouco disso, que estar em paz é um estado de plenitude. Estar em paz, eu poderia dizer que é a condição, o estado de estar presente no presente. É não ter a depressão com as dores do passado e não ter a ansiedade da expectativa do futuro. É perceber que tudo acontece nesse tempo atual, tudo acontece hoje, inclusive o passado. Na verdade, se nós olharmos a vida com um olhar sistêmico, nós vamos ver que passado e futuro não existem. A única coisa que existe é o hoje. Porque o passado só é passado porque foi hoje um dia. E o futuro só será futuro se um dia ele for hoje também. Portanto, o hoje é a única coisa que temos nas nossas mãos para construirmos aquilo que desejamos. O hoje é a presença da plenitude da existência. E quando eu consigo estar em paz com a minha história e perceber um sentido de propósito e de significado na minha vida, na minha existência, eu encontro esse estado de plenitude que nós podemos também traduzir como um estado de paz de espírito. E a Claudete, olha a Claudete aqui, que bom te ver, Claudete. Muito obrigado por estar na live conosco. Ela está dizendo aqui que conseguiu estar aqui nessa live, muito legal. Quem mais está aqui? A Claudete perguntando, Carlos, o que quer dizer para quem se prende a traumas de infância? Muito legal sua participação, Claudete. Obrigado por estar trazendo essa perspectiva de reflexão. Os traumas de infância. Os traumas de infância são as maiores cargas que uma pessoa carrega. Porque, como eu costumo dizer, pai e mãe são os maiores geradores de trauma de uma pessoa. E aí a gente pode se perguntar, mas tem pessoas que tiveram maravilhosos pais e mães. Ótimo. Mas em algum momento esse pai e essa mãe causou alguma marca na vida dessa pessoa. E por que isso acontece? Porque nós estamos falando de seres humanos imperfeitos, nós estamos falando de pessoas que vivem uma dualidade essencial, que vivem uma dualidade da vida, que fala da estrutura emocional do ser humano, contendo a consciência e o inconsciente, que fala que nessa estrutura do inconsciente existe a sombra, que são todos aqueles conteúdos rejeitados, todos aqueles conteúdos reprimidos, mas que não ficaram no passado, eles estão presentes na vida da pessoa todos os dias. Quanto mais nós reprimimos um conteúdo, mais ele se faz presente. Quanto mais nós negamos, mais força ele ganha. E ele, muitas vezes, ele limita a realização da vida da pessoa. Portanto, olhar para o passado, olhar para os traumas da vida é um dos passos dentro do processo de autoconhecimento. E quando pai e mãe, que são esses maiores geradores, realmente nos causam esses traumas, toda a essência de desprendimento desses traumas está em perceber que pai e mãe só fizeram aquilo que podiam. Às vezes eu conheço pessoas que olham para essas dores da existência, para os traumas da infância e imputam, colocam culpa em pai e mãe. Quando nós praticamos o que eu chamo de intercâmbio da vulnerabilidade, ou seja, a nossa capacidade de nos conectarmos com a dor do outro e desenvolvemos o olhar sistêmico, nós vamos ver que nosso pai e nossa mãe só nos entregaram aquilo que eles
poderiam entregar. E existem pessoas que falam, meu pai e minha mãe não me deram nada. Porque ele percebe que a vida foi muito cruel com ele. Meu pai e minha mãe não entregaram aquilo que eu precisava. Alguns, o pai e a mãe nem existiram na vida deles, na participação efetiva. Ou era um pai ausente, ou ele não conheceu o pai, ou era uma mãe ausente, ou era uma mãe narcisista, ou era uma mãe que vivia submersa no seu próprio mundo inconsciente, e muitas vezes um pai também. E aí eu convido essa pessoa a olhar para a vida com um olhar sistêmico e perceber que se o pai e a mãe não deram mais nada para ela, mesmo assim, eles já deram tudo. Porque a vida só chegou até mim através de meu pai e de minha mãe, mesmo que eu não os tenha conhecido, mesmo que não exista uma lembrança vívida na minha memória. A vida só chegou até mim através de pai e mãe. E se existem as possibilidades da realização da vida através de mim e da minha realização na vida, e a cada conquista que eu tenho, a cada passo que eu dou nessa realização, eu sou levado a olhar para o meu passado e dizer sim, você é o pai certo para mim. Sim, você é a mãe certa para mim, mesmo que eu não lembre de você, porque pai e mãe não são simplesmente pai e mãe. Pai e mãe são grandes representantes da vida. São grandes representantes do Deus que habita em nós também. Portanto, quando eu digo sim para a minha história, quando eu digo sim para pai e mãe, eu estou dizendo sim para a vida. Eu estou dizendo sim para a possibilidade de realização de todas as potencialidades que existem em mim. Quanto mais eu me realizo, mais eu sou levado a olhar para o meu passado e dizer sim, tudo aconteceu do jeito que deveria acontecer. Algumas pessoas que estão nessa live conhecem um pouco a minha história. E uma vez numa palestra, eu disse o seguinte, se me fosse dado o direito de voltar no tempo e escolher uma nova história, aonde eu tivesse tudo aquilo que eu não tive nessa versão, se me fosse dado o direito de escolher entre essa nova história e a história que eu tive, na qual eu vivi algumas situações desafiadoras e alguns sofrimentos muito profundos, eu optaria por viver a mesma história que eu vivi. Porque eu só sou quem eu sou, porque as dores existiram. E as dores foram propostas. E quando eu olhei para as propostas, a vida me deu a condição de perceber que elas me trariam aquilo que eu buscava, que era o meu desenvolvimento. E a cada proposta que eu entendo, a cada passo que eu dou, mais eu me sinto feliz com a minha própria história. Mas eu me sinto feliz diante dos sofrimentos que eu passei, porque eu percebo que os sofrimentos não foram sofrimentos. Os sofrimentos foram a mão de Deus na minha vida. Então, nós precisamos, para ter a percepção desse estado de plenitude, nós precisamos investir no autoconhecimento. Nós precisamos olhar para a nossa história e perceber sentido, propósito e significado, inclusive nos sofrimentos, inclusive nas dores, inclusive nas situações desafiadoras. Porque elas são o grande alicerce da edificação da construção de quem nós somos. Olhar dessa forma para a vida é viver um estado de plenitude e de paz, que em nada tem a ver com o estado de perfeição, mas tem a ver com o estado de alegria em ser perfeitamente imperfeito. Porque assim Deus nos criou, perfeitamente imperfeitos. Porque é através da nossa imperfeição que nós vamos vivenciar as experiências que a vida nos coloca e encontrar a cada passo a perfeição da plenitude que buscamos. A Rudimara,
dizendo aqui, eu gostaria de gravar para ouvir novamente. Portanto, Rudimara, uma excelente notícia para você. A live estará disponível no IGTV e também no YouTube assim que nós concluirmos. Para você ter uma ideia, a primeira parte da live já está disponível no IGTV. E assim que nós concluirmos a segunda parte, ela também será disponibilizada no IGTV e no meu canal do YouTube, Carlos Alves Master. É só entrar lá, seguir o canal e estar ligado em todos os conteúdos que eu compartilho. Muito legal a sua participação, Rudimara. Vamos ver aqui. A Rudimara... Ah, tá. A Marcela está respondendo para a Rudimara que a live estará no YouTube. O Josué está dizendo aqui, sou grato por você ser um dos meus melhores amigos. Ô, Josué, muito legal. O Josué, eu apresento muitos conteúdos desafiadores e ele para mim também. E são mais de 30 anos de amizade onde nós conseguimos interpretar os desafios de uma amizade. Isso é muito edificante. Vamos lá, Adriana Mea. Oh, que legal ter a Adriana aqui conosco nessa live, minha prima querida, que há muitos anos eu não vejo. Afastamos muitos com a nossa sinceridade, com as nossas verdades. E aí a Adriana nos traz aí um conteúdo que eu pincelei ele, que era a gente dizer a nossa verdade, mas desenvolver uma capacidade de dizer a verdade com ponderação. Porque vale uma reflexão. O que exatamente é a nossa verdade? Ela pode ser verdade para nós, mas pode não ser verdade para o outro. Aquilo que é realidade para mim pode não ser realidade para o outro. Existe uma realidade e uma verdade que é soberana. Porém, a forma como eu olho para a realidade me dá uma percepção a respeito dela que é única, ela é minha. E o outro olha para a mesma realidade e percebe-a de uma forma diferente. É o mesmo que dizer que eu percebo a vida de uma forma única e você percebe a vida de uma forma única. Se eu quiser impor para você a minha forma de perceber a vida, talvez isso não caiba na caixinha da sua existência. Talvez isso também não preencha o espaço da caixinha da sua existência. Portanto, a verdade que existe para mim pode não existir para o outro. Quando nós nos colocamos no lugar de dizer a verdade para o outro, a minha verdade para o outro, esse é um lugar que talvez me traga muitos conflitos. E aí eu me lembro de um conteúdo muito precioso no desenvolvimento das relações humanas, que é a história do Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. A história do Pequeno Príncipe, aonde ele fala, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Portanto, é preciso, antes de dizer uma verdade, é preciso cativar. É preciso zelar por aquilo que nós cativamos. É o mesmo que dizer que para se plantar uma planta e ela poder dar flores e frutos, é preciso que nós preparemos o terreno. Eu não posso chegar para uma pessoa e dizer a verdade nua e crua, como os antigos falavam. Eu vou precisar preparar o terreno. Eu vou precisar estabelecer uma relação de amizade com essa pessoa. Eu vou precisar conhecer um pouco o coração dessa pessoa. Eu vou precisar conhecer como essa pessoa sente, vive e percebe a vida. Qual é o conjunto de crenças e valores que ela tem? Quais são as dores da existência dela? Para que eu possa ter uma atuação assertiva quando eu colocar a minha percepção da verdade diante dela. E se essa percepção da verdade, não que é verdade para mim, não fizer sentido para ela, tudo bem. Eu tenho que respeitar o direito do outro de ver a vida da maneira única que ele vê. E talvez
essa maneira única que ele vê, me traga uma contribuição significativa para eu continuar edificando quem eu sou. Portanto, eu também sou levado a lembrar de um poema antigo encontrado numa praia, dentro de uma garrafa, que falava: diga a sua verdade mansa e claramente, e ouça a dos demais, mesmo a dos insensatos e incoerentes, porque eles também têm a sua própria história. O Desiderata, ele é um poema muito bonito e ele resume essa questão da gente, que a Adriana trouxe, de nós dizermos a verdade para outra pessoa. Diga a sua verdade, mansa e claramente, e ouça a dos demais, mesmo a dos insensatos e incoerentes, porque eles têm também a sua própria história. Se eu pudesse resumir essa parte do poema, eu diria que isso é a essência do pensamento sistêmico, é a essência da visão sistêmica. A Maria Vergés, muito legal ter você aqui também, Maria, está me perguntando aqui: o que mais me incomoda no outro, teoricamente, é o que eu tenho para melhorar? Como encontrar em mim o que eu não gosto no outro para poder modificar? Esse foi um tema que nós tratamos aqui na primeira parte da live, Maria. E ele é um tema essencial. Eu trouxe aqui a metáfora, né, que fala a respeito da carga que eu carrego. Um viajante que carregava grandes cargas sobre ele, que carregava em cada braço um saco de cimento, um saco de tijolo, um saco de terra, que carregava em suas costas uma mochila muito grande de pedras e em seu peito um grande bloco de concreto e em sua cabeça uma enorme abóbora. E cada transeunte que passava por ele perguntava-lhe, cansado viajante: por que carregas esse fardo tão pesado? Por que carregas esse bloco de concreto em seu peito? E ele então dizia a cada um que lhe perguntava sobre uma carga que ele carregava, ele dizia que não havia percebido que carregava aquela carga. Portanto, essa metáfora, ela nos faz pensar que cada pessoa que nos traz uma situação desafiadora, ela está nos apontando a carga que nós carregamos. E nós devemos desenvolver uma capacidade diante dessas pessoas que nos trazem conteúdo, situações desafiadoras, uma capacidade de amar. Porque essas pessoas podem ser aquelas que mais contribuem com o nosso desenvolvimento. Aqui o Tiago dizendo gratidão por essa live maravilhosa. A pergunta da Sandra eu já respondi. Aí a Tati me perguntando como fazemos essa desidentificação. Essa desidentificação, como eu já disse, Tati, ela é patrocinada pelo encontro com a nossa essência, com o nosso verdadeiro eu, e não com aquilo, não com a identificação daquilo que fizeram de nós. Existe quem nós somos e existe o que fizeram de nós. O que fizeram de nós é a projeção de conteúdos que muitas vezes são sistêmicos, são conteúdos de crenças e valores de pai e mãe, são conteúdos de crenças limitantes, é dessas crenças e desses valores que eu estou falando. Né, que são as projeções que nos limitam, porque a família também nos traz conteúdos e crenças e valores que são edificantes. E é muito interessante perceber, porque aqueles que são edificantes, eles despertam a essência do ser humano, eles despertam a nossa identidade. Outro dia eu conversava com uma pessoa, e aí eu quero deixar isso como um exemplo de como lidar com essas crenças e como que um conteúdo pode edificar, como uma crença, a atitude materna ou paterna pode edificar. Uma pessoa me contava que a sua mãe percebeu que seu irmão começou a gostar de fazer pichações pela cidade. E ele queria muito
pichar um muro. E ele sabia que a família, a mãe, não deixaria. E essa sábia mãe pegou esse menino um dia e falou: você quer pichar o muro? Então eu vou com você. E aí ela levou ele para pichar aquele muro, para grafitar aquele muro. Ela não reprimiu aquele conteúdo que a gente poderia dizer como um conteúdo transgressor, que ia contra uma lei social. Ela deixou que aquele conteúdo de alguma forma se manifestasse. E ela o acompanhou. Isso significa dizer que ela deu limite. E aí ela pôde deixar com que a natureza essencial dele se manifestasse. E eu diria para vocês que se eu tivesse que interpretar esse ato, eu diria da seguinte forma: assim nasce um artista. Porque aquela mãe sábia pôde deixar um conteúdo que seria transgressor se manifestar ao invés de reprimir. E quando ele expressou aquilo aquela vez, ele percebeu que ele não precisava grafitar, que ele não precisava pichar muros. Aquilo simplesmente abriu um canal de percepção de um talento essencial dele, ou seja, aquilo despertou a sua natureza primordial, o seu ser essencial. Portanto, aquela sábia mãe não colocou uma crença limitadora. E com isso eu não estou aconselhando as mães a levarem os filhos para picharem muros. Eu estou simplesmente metaforizando, simbolizando uma situação conversada com uma pessoa, que é muito importante a gente conseguir simbolizar aquilo que acontece conosco, conseguir perceber a simbologia da nossa vida, para que nós possamos realmente aprender com as experiências vividas. Vamos lá, a Karina perguntando como lidar com expectativas, já que elas podem ser frustrantes. As expectativas, elas são naturais da nossa existência, da nossa interação. Nós temos expectativas porque nós fazemos planejamentos, nós procuramos antever, nos preparar para situações de futuro, procuramos desenhar um estado desejado, né? Porém, quando nós também temos o pensamento sistêmico, nós percebemos que, embora nós façamos planos, existe algo que não está na nossa mão. Algo que rege a nossa vida e não está na nossa mão. Portanto, as coisas não estão todas em nosso controle. A vida se realiza através de nós e muitas vezes nós fazemos um plano e a vida nos mostra um outro caminho, que pode nos realizar muito mais do que o plano que nós havíamos desenhado. Portanto, é muito bom a gente poder planejar, sim. É muito bom a gente ter uma percepção de futuro, sim. Mas tão bom quanto é a gente ter uma flexibilidade para redesenhar de acordo com cada cenário que se apresenta à nossa frente. Não ter apego à própria projeção de futuro, ao próprio planejamento. Fazer o planejamento, mas saber que existe algo maior que se realiza através de nós. E com isso, reduzir a nossa expectativa, reduzir a nossa ansiedade. A Renata, mais uma vez aqui, muito legal, perguntando: quando uma pessoa entra num estado de presença, no seu pleno aqui e agora, pode-se dizer que ela acessou esse estado de plenitude? Com certeza, Renata. Com certeza, né? Agora, esse estado de presença no aqui e agora, ele também não é um estado projetado. Ele não é algo criado pela mente cognitiva. Ele é algo vivenciado pela mente misteriosa. Ele é algo vivenciado pelo inconsciente. Às vezes, quando eu falo inconsciente, as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é presenciar um estado pelo inconsciente. E aí eu tenho uma máxima que eu não sei se vai simplificar, eu não sei se vai responder a esse questionamento, mas talvez tudo que nós precisemos não seja uma resposta, seja realmente uma interrogação, uma pergunta.
Eu costumo dizer que viver a vida de uma forma mais consciente é ter a capacidade de olhar para a vida através dos olhos do inconsciente. Porque muitas coisas que acontecem comigo não são as coisas que a minha consciência determina. São as coisas que se manifestam de forma simbológica através da linguagem do inconsciente. E quanto mais eu percebo essa linguagem simbólica do inconsciente, mais consciente eu me torno a respeito de mim mesmo, a respeito do próprio cenário da minha existência. Olhar a vida através do inconsciente é ter a capacidade de se tornar mais consciente diante de toda a linguagem simbólica que o inconsciente nos fornece. A Regina Malcuti me perguntando aqui, a paz não é um atributo passivo, a paz é a atividade concentrada da força positiva. Quanto esforço é necessário para essa construção? Na verdade, é uma afirmação que a Regina está fazendo e eu concordo em gênero, número e grau com a afirmação que ela faz. A paz, ela é uma construção efetiva e participativa de cada um de nós. A Claudete está dizendo aqui, perfeitamente imperfeito. Amei. Exatamente isso, Claudete. Talvez essa percepção é a percepção gerada pela aceitação. A aceitação de nós mesmos, a aceitação da nossa vida, da nossa história, do nosso passado, dos nossos traumas, das nossas vivências. Nós somos perfeitamente imperfeitos e todos os nossos antepassados também o foram. Portanto, a visão sistêmica nos dá a capacidade de perceber que cada um, diante da vida, só faz o que pode, só dá o que tem e só mostra o que é. E quando nós percebemos isso, nós conseguimos ter uma compreensão, conseguimos ter uma percepção mais amorosa da existência humana. Muito legal! Muito legal a participação de todos. O Pedro Flávio também aqui está nessa live junto com a Rudimara. Muito bom ter você aqui com a gente. Pedro Flávio, grande amigo também. A Claudete perguntando aqui, tem pessoas que acham que são verdadeiras, mas na verdade são cruéis. Exatamente, isso aí está diretamente ligado àquilo que eu disse, da percepção do que é verdade para mim e do que é verdade para o outro. A capacidade de dizer a verdade mansa e claramente nos dá uma percepção amorosa da existência e da convivência. Aqui a Maria, verei novamente, peguei a live pela metade, muito legal sua participação, Maria. Vamos ver aqui, a Lúcia Richena dizendo aqui, live profunda, gratidão. Por favor, me fale novamente o nome do livro e o autor que você citou. Um livro do Eckhart Tolle, Um Mundo Novo, o despertar de uma nova consciência. Mundo Novo, o despertar de uma nova consciência, de Eckhart Tolle. E com essa indicação de um livro, de uma leitura maravilhosa, eu me despeço de vocês nessa live, dizendo que foi maravilhoso estar aqui com vocês mais uma vez e que essa live teve um conteúdo muito profundo através da participação de cada um de vocês, com perguntas maravilhosas, com perguntas profundas, com reflexões profundas e abrangentes da existência humana e desse tema maravilhoso, caminhos para a felicidade, as dores da existência humana. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, uma live que eu espero que tenha contribuído com o desenvolvimento pessoal e emocional de cada um. Muito grato pela participação. Renata dizendo, meu Deus, esta live até que são só pérolas, são só pérolas saindo aqui e sendo compartilhadas. Muito legal estar com vocês, muito bom compartilhar esse momento. Eu quero convidar vocês a estarem ligados nas postagens, porque nossas lives de hoje em diante serão quinzenais. Portanto,
Nós teremos a nossa próxima live daqui a 15 dias. Se inscrevam no canal, sigam a página Carlos Alves Master e acompanhem todos os conteúdos. Grande beijo, foi uma enorme satisfação estar com vocês. Até a próxima live.